Eu nunca imaginei que ia estar aqui, escrevendo isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas tem horas que a gente precisa soltar, senão a gente sufoca. E se você está lendo, talvez entenda. Tudo começou quando eu tinha uns 12 anos. Meu pai era diácono na Congrega Cristã no Brasil, aquela igreja que todo mundo conhece pelas túnicas brancas, os hinos sem instrumento, o silêncio absoluto durante os cultos. Ele era um homem sério, de voz grossa, que falava pouco, mas quando falava todo mundo ouvia. Minha mãe dizia que ele tinha unção. Eu não sabia direito o que era isso, mas via como as pessoas o respeitavam. Até os pastores mais velhos escutavam quando ele dava um conselho. Nossa casa era simples, em um bairro perto da igreja. Tinha um quintal com pé de goiaba, um tanque de lavar roupa que minha mãe esfregava até os dedos ficarem brancos, e um quarto pequeno que eu dividia com meus 2 irmãos. O mais velho, o João, já tinha saído de casa aos 17, não aguentou as regras. O mais novo, o Caio, ainda era criança, acreditava em tudo. Eu ficava no meio, nem rebelde demais, nem santo demais. Só tentava não chamar atenção. Meu pai saía cedo para o trabalho na padaria e à noite ia para a igreja. Minha mãe ficava em casa, costurando para fora, rezando baixo enquanto passava a agulha. A gente jantava em silêncio, só o barulho dos talheres no prato. Depois, ele lia a Bíblia em voz alta, e a gente tinha que ficar quieto. Eu olhava para as palavras, mas minha cabeça estava em outra coisa, no futebol com os amigos, na menina da escola que sorria para mim, no medo de não ser bom o suficiente. Um dia, meu pai chegou em casa diferente. Não estava com a túnica, só uma camisa amassada, o cabelo despenteado. Minha mãe perguntou se tinha acontecido algo, e ele respondeu seco, cansaço. Mas não era só isso. Ele começou a faltar nos cultos. Primeiro 1, depois 2, até que parou de ir. Os irmãos da igreja vieram em casa, preocupados. Meu pai dizia que estava doente, que precisava descansar. Minha mãe chorava no quarto, e eu fingia não ouvir. Até que um domingo ele não voltou. Não teve briga, não teve aviso. Só um bilhete na mesa, asterisco, não aguento mais. Não me procurem. Asterisco, minha mãe desabou. Choro, gritos, orações desesperadas. Os irmãos da igreja vieram, rezaram, disseram que era uma prova de fé, que Deus ia trazer ele de volta, que a família tinha que se unir, mas meu pai não voltou. Os dias foram passando, e a coisa foi ficando pior. Minha mãe começou a ter visões. Dizia que Deus falava com ela em sonhos, que meu pai estava em perigo, que a gente tinha que jejuar para salvá-lo. Ela parou de comer direito, ficava horas ajoelhada no chão de cimento, as pernas marcadas de tanto rezar. Eu tentava ajudar, mas não sabia como. O Caio, que tinha só 8 anos, perguntava todo dia: "O pai vai voltar hoje?" E eu mentia: "Vai, irmão. Logo ele volta." A igreja se meteu cada vez mais na nossa vida. Os pastores diziam que a gente tinha que ser forte, que o diabo estava atacando a família, que meu pai tinha sido enganado, que a gente não podia fraquejar. Minha mãe acreditava em tudo. Começou a levar a gente em cultos quase todo dia. Rezas, hinos, testemunhos de milagres. Pessoas curadas de câncer, gente que tinha visto anjos, crianças que falavam em línguas. Eu olhava aquilo tudo e sentia um vazio. Não via milagre nenhum. Só via minha mãe magra, meus irmãos com olheiras, e a falta do meu pai doendo como um dente cariado. Até que um dia no culto, uma irmã levantou e deu um testemunho. Falou que tinha sonhado com meu pai, que ele estava em uma cidade longe, vivendo com outra mulher, mas que Deus ia tocá-lo, e ele ia voltar arrependido. Minha mãe chorou, agradeceu, e eu senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Como ela podia acreditar numa coisa dessas? Como podia aceitar que estranhos falassem da nossa vida como se fosse um filme? Saí do culto antes de acabar. Fui andando sem rumo até parar num bar perto da rodoviária. Nunca tinha entrado num lugar daquele, mas entrei. Pedi uma cerveja. O homem atrás do balcão nem perguntou minha idade. Bebi sozinho, sentindo o gosto amargo, a cabeça leve. Pensei em ligar pro João, meu irmão mais velho, que tinha sumido também, mas não tinha coragem. Ele tinha cortado contato com todo mundo depois que saiu de casa. Foi aí que conheci o Seixas. Ele estava sentado no balcão, um homem. Ele estava sentado no balcão, um homem magro, de camisa xadrez desbotada e um cigarro apagado entre os dedos. Não era velho, mas tinha aquele ar de quem já tinha visto coisa demais. Quando eu me sentei ao lado dele, virou a cabeça devagar, como se estivesse decidindo se valia a pena me olhar. Depois só assentiu, como se já soubesse tudo. "Primeira vez num bar?" perguntou, a voz rouca. Balancei a cabeça, sem querer admitir. Ele riu baixo, sem malícia. "Todo mundo tem a primeira vez." E empurrou um copo na minha direção. "Toma."
Essa aqui é melhor que a que tu tá bebendo. Era cachaça. Nunca tinha provado. Queimou a garganta, mas engoli mesmo assim. Ele não disse nada, só acendeu o cigarro e ficou olhando pra frente, como se estivesse esperando alguma coisa. Tu tá com cara de quem precisa de um lugar pra dormir, falou depois de um tempo. Não respondi. Não queria admitir que ele estava certo. Não tô oferecendo nada de graça, continuou. Mas se quiser, tem um quarto nos fundos da oficina. Trabalho com carro mecânica. Preciso de um ajudante. Não pago bem, mas pago. Olhei pra ele, desconfiado. Não era o tipo de proposta que eu estava esperando. Por que tu faria isso? Ele deu de ombros. Porque um dia alguém fez por mim. E porque tu parece que não vai roubar nada. Não era um elogio, mas também não era uma ofensa. Só a verdade. Como é que eu sei que não é armadilha? Seixas riu de novo, dessa vez com mais força. Se fosse, tu já tava ferrado. E apontou para a porta dos fundos. Vem amanhã cedo. Se não gostar, vai embora. Saí do bar com a cabeça ainda mais leve, o dinheiro que minha mãe tinha me dado no bolso. Não era muito, mas dava para umas noites. Pensei em voltar pro culto, só para mostrar que não precisava deles. Mas não tinha mais nada para provar. No dia seguinte, apareci na oficina. Era um galpão velho, cheio de ferramentas enferrujadas e carros desmontados. Seixas me deu uma chave de fenda e um pano sujo. Começa limpando as peças. Depois a gente vê. E assim foi. Limpei, organizei, aprendi a trocar óleo, a identificar peças. Seixas não falava muito, mas quando falava era direto. Não perguntava de onde eu tinha vindo, nem por que estava ali. E eu não contava. Às vezes à noite a gente sentava na calçada e bebia uma cerveja. Ele falava de quando era mais novo, de como tinha saído de casa com 15 anos, igual a mim. Não era uma história bonita, mas também não era uma lição. Só fatos. A vida não é justa, disse uma vez, olhando pro céu. Mas também não é só merda. Tem dias que é só isso. Eu não respondi. Não precisava. Uma semana depois, minha mãe apareceu. Não na oficina, mas no bar onde eu tinha conhecido Seixas. Eu tava lá tomando uma cerveja depois do trabalho, quando vi ela entrar, olhando para todos os lados como se procurasse um fantasma. Quando me viu, seus olhos encheram de lágrimas. Achamos que você tinha morrido, disse, a voz trêmula. Não falei nada. Só fiquei olhando para ela, sentindo a raiva de novo, mas também outra coisa. Algo que doía mais. Sua irmã tá doente, continuou. Ela pergunta por você todo dia. Isso me pegou. Minha irmã mais nova, a Clara. Sempre foi a única que eu realmente me importava. O que ela tem? Não sei. Os médicos não descobrem. Mas ela não come, não dorme direito. Só quer saber de você. Fiquei calado. Não queria voltar. Não queria ver minha mãe e meu pai, aquele lugar. Mas a Clara, ela não tinha culpa de nada. Eu não vou voltar para casa, falei finalmente. Minha mãe assentiu, como se já soubesse. Só venha ver ela. Por favor. Olhei pro Seixas que estava no balcão, fingindo não estar ouvindo. Ele me deu um aceno quase imperceptível. Tá bom, disse para minha mãe. Mas só por ela. E assim no dia seguinte fui pro hospital. Clara estava pálida, magra, com olheiras fundas. Quando me viu, sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Sabia que você ia voltar? Sussurrou. Sentei ao lado da cama sem saber o que dizer. Ela pegou minha mão, pequena e fria. Não vai embora de novo, né? Não prometi. Não queria mentir. Mas apertei a mão dela e fiquei ali até ela dormir. Quando saí do quarto, minha mãe estava no corredor. Não falamos nada. Só trocamos um olhar. Ela sabia que eu não ia ficar. Eu sabia que ela não ia me segurar. Voltei para a oficina. Seixas estava trabalhando num carro, as mãos sujas de GRA. Cheguei sem avisar, como sempre. O barulho da chave de fenda batendo no metal parou quando ele me viu. Sumiu de novo, hein? Seixas limpou as mãos na calça, deixando marcas pretas no tecido já manchado. Pensei que dessa vez tinha ido para sempre. Quase respondi, pegando uma luva de raspa que estava jogada na bancada. Mas você sabe como é. Ele grunhiu, voltando pro motor aberto. Não precisava explicar. Seixas conhecia minha história desde os 15 anos, quando apareci ali pela primeira vez, magro e com medo de tudo, pedindo um emprego que nem sabia fazer. Ele me deu uma vassoura e um balde. Depois, uma chave de fenda. Agora eu mexia nos carros quase tão bem quanto ele. O que foi dessa vez? Perguntou, sem tirar os olhos das velas de ignição. Nada demais. Menti. Mas ele não insistiu. Sabia que se eu quisesse contar, contava. Se não, melhor deixar quieto. Fiquei ali ajudando a trocar o óleo de um Uno velho, ouvindo o rádio ligado numa estação que só tocava sertanejo antigo.
De vez em quando, a voz do locutor cortava a música para dar notícia de tempo ou de alguma briga na Câmara. Seixas resmungava, xingava os políticos, e eu concordava sem prestar atenção. Quando deu meio-dia, ele jogou a chave de fenda na bancada e se esticou, as costas estalando. Vamos comer alguma coisa. Hoje é dia de feijoada na barraca da Dona Maria. Tô sem fome, falei, secando as mãos num pano. Ele me olhou de lado. Você tá assim desde ontem. Come, porra. Não adianta ficar se castigando. Não era castigo. Era só não saber o que fazer com tudo aquilo. Clara no hospital, minha mãe com aquele olhar de quem já desistiu de me entender, a oficina que era o único lugar que fazia sentido. Tá bom, cedi, mas pra ele parar de encanar. Caminhamos até a barraca que ficava do outro lado da rua, embaixo de uma árvore que dava sombra para 3 mesas de plástico. Dona Maria nos viu chegando e já foi servindo. Arroz, feijão preto grosso, couve refogada e um pedaço de laranja de sobremesa. Seixas pegou uma cerveja. Eu fiquei só na água. O menino tá mudo hoje, ela comentou, enquanto enchia meu prato sem eu pedir. Tá de ressaca moral, Seixas deu uma garfada. Esses dias ele some, depois volta igual a um cachorro espancado. Dona Maria riu, mas me olhou com um pouco de pena. Eu ignorei. Não gostava quando as pessoas faziam isso. Comi sem gostar, mastigando devagar só pra ter o que fazer. O sabor não registrava. Minha cabeça tava lá no hospital, na mão pequena da Clara apertando a minha, naquela pergunta que eu não tinha respondido direito. Você vai voltar lá? Seixas perguntou de repente, como se lesse meus pensamentos. Não sei. Ela é sua irmã. Eu sei. Então por que caralho você faz essa cara de quem tá sendo obrigado a ir no enterro? Joguei o garfo no prato. O barulho chamou a atenção da Dona Maria, que fingiu não ter ouvido. Porque não adianta, Seixas. Eu não sirvo pra isso. Não sei ficar, não sei. Fiz um gesto vago com a mão, ser o que eles querem que eu seja. Ele tomou um gole da cerveja, limpou a boca com o dorso da mão. Ninguém tá pedindo pra você ser nada. Só tá pedindo pra não sumir toda vez que as coisas ficam ruins. Eu não sumo. Eu só vou embora. É a mesma coisa. Ficamos calados. Dona Maria recolheu nossos pratos sem dizer nada, só balançando a cabeça como quem já viu essa discussão antes. Voltei pro trabalho depois do almoço, mas minha cabeça não tava ali. A cada porca que apertava, cada peça que limpava, a imagem da Clara pálida voltava. Não era só culpa. Era medo. Medo de ficar e não saber o que fazer quando as coisas piorassem. Medo de ver ela assim e não aguentar. Medo de, no fim, não ser suficiente. Às 5, Seixas fechou a oficina e me jogou um maço de cigarros. Toma. Você tá precisando. Parei faz 2 meses. Então recaía. Hoje é dia. Fumamos os dois, encostados no muro, vendo o movimento da rua. O sol já estava baixando, pintando tudo de laranja. Ele não falou mais no assunto. Eu também não. Quando cheguei em casa, se é que aquilo podia ser chamado de casa, o apartamento estava igual eu tinha deixado, bagunçado, com roupas jogadas no sofá e a louça suja na pia. Peguei uma cerveja gelada, sentei no chão da varanda e fiquei olhando os prédios lá embaixo, as luzes acendendo uma a uma enquanto a noite caía. O barulho do trânsito subia abafado, misturado com vozes distantes e o zumbido de um ar-condicionado queimado no apartamento ao lado. A cerveja estava amarga, mas eu bebi mesmo assim, sentindo o líquido gelado descer pela garganta como se pudesse lavar algo que não saía. O celular vibrou no meu bolso. Era ela. Asterisco, tô em casa. Não quero falar agora. Asterisco. Olhei para a tela até apagar. Não respondi. Não sabia o que dizer. As palavras que eu tinha ensaiado durante o dia, desculpas, promessas, coisas que soavam vazias até na minha cabeça, evaporaram. Fiquei ali com o peso do telefone na mão, como se segurar com mais força pudesse mudar alguma coisa. Dentro do apartamento, o silêncio era grosso. As paredes finas deixavam passar o choro de uma criança no andar de baixo, o som de uma discussão no corredor. Eu me levantei, joguei a garrafa vazia no lixo e abri a geladeira só para fechar de novo. Não tinha fome. Não tinha nada. Peguei as chaves e saí. Andei sem rumo, as mãos nos bolsos, o vento batendo no rosto. As ruas estavam cheias de gente saindo do trabalho, casais de mãos dadas, grupos rindo alto. Eu me senti um intruso, como se estivesse ocupando um espaço que não era meu. Parei em frente a uma banca de jornal, folheei uma revista sem ver as páginas, comprei outra cerveja numa vendinha e continuei andando. Acabei parando no ponto de ônibus onde a gente se encontrava antigamente, antes de tudo desandar. Era um lugar sem graça, só um banco de metal e um poste torto, mas por algum motivo ela sempre insistia em me esperar ali.
Asterisco, é mais fácil asterisco, ela dizia. Asterisco, a gente se vê de longe. Asterisco, agora o banco tava vazio, só com um saco plástico voando ao redor, presas nas grades. Sentei. O frio do metal atravessou a calça. Tirei o celular de novo, rolei as fotos até achar uma nossa, tirada num domingo qualquer, os dois sorrindo bobos em frente a um boteco. Ela tava com o cabelo solto, a mão no meu ombro, os olhos meio fechados de tanto rir. Eu não me lembrava mais qual tinha sido a piada. Guardei o telefone. Não adiantava. O ônibus chegou, freou com um chiado, mas eu não levantei. Deixei ele ir embora, vendo as luzes traseiras sumirem na curva. Fiquei ali, imaginando como seria voltar para casa e encontrar ela dormindo na cama, o rosto afundado no travesseiro, o cheiro do shampoo dela ainda no ar. Imaginando como seria não ter estragado tudo. Mas a gente não volta atrás só porque quer. Levantei quando comecei a sentir as pernas dormentes. A noite estava mais fria agora, e eu não tinha trazido jaqueta. Caminhei de volta, passando pela padaria que ela gostava, pela farmácia onde a gente comprava remédio quando um de nós ficava doente, pelo bar onde a gente brincava de adivinhar o que os outros casais estavam discutindo. Tudo igual, tudo diferente. Quando cheguei, a luz do corredor estava queimada. Subi as escadas devagar, ouvindo os passos ecoarem. A porta do apartamento estava entreaberta. Empurrei com o dedo, esperando o pior. Ela estava sentada no chão da sala, de costas para mim, enrolada num cobertor que a gente tinha ganhado de presente de casamento. Não vi o rosto, mas sabia que tinha chorado. O ar cheirava a chá de camomila, o que ela tomava quando não conseguia dormir. Você saiu, ela disse sem virar. Precisava andar um pouco. Silêncio. Depois, tá frio. Não respondi. Não sabia se era um convite para me aproximar ou só uma constatação. Fiquei parado ali, com as mãos geladas e a garganta seca. Ela puxou o cobertor mais para cima, cobrindo os ombros. A gente precisa conversar, murmurou. Eu fechei os olhos. Sabia que sim. Sabia que não tinha mais jeito de adiar. Sentei no chão também, a um palmo de distância. O suficiente para sentir o calor do corpo dela, mas sem encostar. Tô ouvindo, falei. Ela respirou fundo, os dedos apertando a borda do cobertor. Não aguento mais essa distância, mesmo quando a gente tá no mesmo cômodo. A voz tremia, mas não era choro. Era algo pior, exaustão. Eu também não admiti, olhando para as próprias mãos. Então por que a gente faz isso? Não tinha resposta. Só o peso do silêncio entre nós, denso como o ar antes da chuva.